Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 9 de outubro de 2020, são 23 horas e 49 minutos. Lição 7 do dia 15 de novembro de 2020. A teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Texto áureo. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó capítulo 4, versículos 7 e 8. Verdade prática. A existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Não é porque alguém está sofrendo que há pecado. É claro que existem casos que a pessoa que está sofrendo de fato está em pecado, cometeu um pecado que não confessou, ou é uma consequência de pecado. Mas nem sempre quando há sofrimento há pecado. Inclusive era o caso de Jó. Jó estava sofrendo, mas não existia pecado oculto. Introdução. Nesta aula estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade. Veremos que ele apresenta o caráter justo e reto de Deus em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, sem contudo guiar-se por princípios espirituais. E finalmente analisaremos a ideia de que, segundo Bildade, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe do mortal. Ele, portanto, é inacessível. Ao longo de cada argumento de Bildade, veremos a contraposição de Jó. Então, aqui na introdução nós vemos que existem algumas coisas que não têm coerência. Apesar de Deus ser nosso Criador, ser um ser muito elevado, ser supremo, estar acima do nosso entendimento, apesar de toda a perfeição de Deus, apesar de todos os atributos dele, sim, ele se importa com o homem e com a raça humana, apesar de nós sermos falhos diante dele. O pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Assim, a teologia de Bildade pode ser classificada em duas esferas, a dos maus e a dos bons. Por exemplo, Bildade assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. Por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus, se reconhecesse o seu pecado. Parece duas questões estranhas, porque se nós formos analisar a questão de que de fato existem as pessoas boas e as pessoas más. Entretanto, aqui a teologia de Bildade, ele coloca que os filhos de Jó morreram apenas por ser maus. Parece que dá a ideia de que a pessoa que é boa não morre, ou pelo menos não morre, pelo menos de uma forma trágica, o que também não é verdade. Vemos grandes exemplos e veremos sempre exemplos de pessoas cristãs, talvez não tão reta quanto Jó, mas pessoas piedosas diante de Deus, salvas na pessoa de Jesus, que morrerão de uma forma trágica, de uma forma triste. E aqui Bildade parece que faz essa distinção. O mal, pessoa má, no caso, ele vai morrer, ele vai sofrer na morte, e a pessoa boa parece que não. Entretanto, coloca uma outra questão. Por Jó ser justo, ele poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse o pecado. Ou seja, como Jó era muito bom, ele poderia apenas reconhecer o seu pecado e desfrutar novamente do favor de Deus. Bom, o que não é o caso aqui de Jó. E mesmo se fosse o caso, a Bíblia vai nos dizer para a gente não pecar, mas se nós pecarmos, nós temos um advogado justo que é Cristo. É claro que aqui no contexto de Jó ainda não existia Cristo, apesar do capítulo 19, Jó parece mencionar Cristo de uma forma espiritual. Vemos então que Jó, apesar da sua situação, ele sofre não somente com as questões da vida, o que não era nada fácil, ainda tinha a questão do julgamento de Bildade. Então Jó parece que, como era uma pessoa boa, ele poderia novamente desfrutar. Bom, a Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Entretanto, há uma outra questão que até Paulo vai falar, que nada nos separará do amor de Cristo.
Ou seja, ainda que nós nos afastemos de Deus, Deus não se afasta do amor que Ele tem por nós. Uma compreensão limitada da natureza de Deus. É uma teologia que destaca uma meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Logo, o enfoque de piedade não é a graça que flui de Deus, mas o esforço humano que, por mérito próprio, pretende justificar o homem diante de Deus. Nós temos apenas 3 exemplos, que é o caso justamente de Jó, Daniel e Noé, que por sua própria justiça se salvariam. Está lá em Ezequiel capítulo 14, versículos 14 e o 20. Mas no contexto aqui geral, Bildade estava dizendo, em poucas palavras, diretamente, que o homem ele tem, como vou dizer, mérito na salvação. O que Efésios capítulo 2, 8 e 9 vai dizer que não, que a salvação vem de Deus, não vem de nós, é dom de Deus. A salvação é um plano unicamente divino. O homem não tem nenhum mérito na sua salvação. Jesus disse, a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa questão é crer. Se nós cremos no Senhor, nós cremos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e crermos nele de todo o nosso coração e a nossa boca confessar, nós seremos salvos por fé, pela graça de Deus. Mas não que nós venhamos ter algum mérito. O homem não tem nenhum mérito na salvação. Toda a salvação, todo o plano da salvação, ele é divino. A imperfeição humana. Diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta como se justificaria o homem para com Deus. Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará a aproximar-se de Deus. Mesmo se o homem fosse numa questão perfeita, vamos colocar assim, ainda assim o homem não se salvaria. Como eu disse agora, toda a salvação ela vem de Deus, única e exclusiva de Deus. Deus que criou a salvação, foi Ele que deu a salvação para nós. Nós não conseguimos, com mérito nenhum, sermos salvos. Nós não conseguimos sequer saber o que acontecerá conosco daqui a 1 minuto, daqui a 1 segundo. Nós não temos essa presciência, nós não conseguimos concluir com exatidão o que acontecerá conosco daqui a alguns instantes. Como poderemos nós então nos salvar? O homem não se salva. A salvação ela vem pela fé em Cristo Jesus, e isso pela graça. Síntese do tópico 1. Deus é justo e reto, o ser humano é imperfeito. Então vemos que Deus, com a sua justiça, Ele é reto e justo, e nós somos imperfeitos. O pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Moralismo por tradição. Bildade também está comprometido na defesa da moralidade que ele acredita ser correta. Para ele, não havia nada errado quando fez a defesa da justiça divina, da mesma forma que acreditou estar correto quando defendera a moralidade dos seus dias. Todavia, não podemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. É aquela velha máxima de sempre. Eu aprendi assim, tem que ser assim, porque isso aconteceu primeiro, veio assim primeiro, aí a gente fica naquela teologia do que veio primeiro, porque é uma mera tradição, apenas um moralismo, mas não há nada de espiritual no negócio. Então vemos que existe sim a questão da ética cristã, nós precisamos ser morais diante da sociedade de Deus, de uma forma superficial, eu diria, porque não acredito que nós venhamos de uma forma, apesar da Bíblia chamar que nós somos justificados, também diz que nós temos que ser santo, como dizem em Pedro e também em Gênesis, anda na minha presença ser perfeito. Entretanto, de uma forma direta, ser santo 100%, 24 horas, ninguém consegue. Então veja que aqui é uma questão que sim, nós precisamos ter a nossa vida de santidade, de santificação. Também precisamos ter a nossa ética, não fazer aquilo que nós sabemos que não é para fazer.
Entretanto, esse moralismo e essa tradição não dá a nós a salvação. A salvação continua sendo pela graça, não é porque... Vamos colocar aqui numa questão assim bem prática. Supondo que alguém consiga viver 24 horas por dia sem pecar e não cometa, claro, não cometa nenhum pecado, ainda assim ele não é salvo. Por que não? Porque a salvação só vem mediante a fé em Cristo. Nós não pecamos por amor a Cristo, por amor ao Senhor, porque sabemos que nós não devemos pecar, mas se nós pecarmos temos um advogado justo. Mas a nossa tradição, o nosso moralismo, ou até o nosso superficial moralismo, a nossa tradição superficial, isso não trará a nossa salvação. Não é porque alguém religiosamente faz uma coisa correta, ou vai ao templo, não é isso que dará a ela a salvação. A nossa salvação ela é espiritual, ela vem de uma questão mais caráter do que fora, né? Mais a aparência, né? O evangelho é mais essência do que aparência, né? A subversão da ordem moral. Na verdade, Bildade simplesmente repete o que já vem sendo defendido por gerações passadas, todavia acrescentando alguns contornos aos seus pressupostos teológicos. Para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Em outras palavras, Bildade só estava falando mais uma vez aquilo que ele achava que era o certo. Era uma questão de moralidade, era uma questão de nós, por nós não cometermos determinado erro, não desviarmos de uma lei do Senhor, é por isso que nós seremos salvos. E não é assim. É claro que nós fazemos muita força para não pecarmos, mas não é porque nós pecamos que nós somos destituídos de uma forma geral, porque a Bíblia vai dizer que o justo, ainda que caia, ele não ficará prostrado. Então nós precisamos compreender que a questão da teologia de Bildade é uma teologia equivocada. Apesar de que, em parte, ela tem o seu jeito, né? Ela tem a sua eficiência, em parte. Contemplando a cruz. O capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó. É inegável que Jó sabia que Deus atua em um universo moral e que tudo o que acontece está sob seu controle. O homem de Uz estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral, sendo, portanto, inocente, que o seu sofrimento não teria razão aparente. Jó sabia da sua integridade diante de Deus. Ele não compreendia o que ele estava passando. Ele não sabia o porquê ele passava, mas ele compreendia. Tanto é que ele apelou para Deus, como diz lá no capítulo 19:25. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Então vemos que, apesar de todo o sofrimento de Jó, apesar de toda a dinâmica da vida de Jó, Jó ainda assim mantém a sua integridade para com Deus. Ele ainda assim, ele crê que de alguma forma o Senhor, Deus, dará a ele um livramento, dará para ele um final desse sofrimento. Deus será, de alguma forma, o recompensará, dará a ele um alento. Então veja que Jó, com toda a sua situação, ele até reclamou da sua vida, da sua existência, mas ele não blasfemou contra Deus. Síntese do tópico 2. Não se pode admitir a subversão da ordem moral, mas Jó estava certo de que não havia subvertido nada, coisa nenhuma. O pecado em contraste com a majestade de Deus. E nada melhor do que ter a nossa consciência limpa diante de Deus, né? Apesar das acusações que sofremos, quando nós estamos com a nossa consciência tranquila diante de Deus, nós ficamos mais tranquilos, nós glorificamos ao Senhor apesar das situações da vida, mas nós compreendemos que, como nós estamos com a nossa consciência tranquila, nós sabemos que o Senhor nos dará a salvação, a vitória. O pecado em contraste com a majestade de Deus, a grandeza de Deus. O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar Deus e rebaixar Jó. Não há como negar que o longo debate entre Jó e seu amigo esgotou o poder argumentativo de Bildade, o que fez com que ele repetisse várias vezes o que já havia dito. Na verdade, o seu último discurso não traz nada de novo. Muitas das vezes, numa situação, você talvez já tenha passado por isso, de estar passando por alguma situação difícil e as pessoas começarem a te acusar, e você sempre vai
pessoa diz uma coisa e você vai lá e contrapõe. Até que fica uma hora que a pessoa fica sem argumentos para falar, ou argumentos para usar, e começa a repetir as coisas mais uma vez, e começa a dizer tudo de novo. Por quê? Porque ela está insegura, porque ela não sabe mais o que acusar, o que falar mais, ela já não tem mais argumentos. E parece que quando nós acusamos alguém, a ideia é que supõe que nós somos maiores, aquele que julga é maior. Bom, muitas pessoas até usam Mateus capítulo 7, me passa o versículo 1, que diz: não julgueis para que não sejais julgados, pois na mesma medida que vos medirdes, vos medirão a vós. Entretanto, lá no versículo 5, 4 ou 5, vai falar que Jesus disse que se nós tirarmos a trave do nosso olho, podemos ver o cisco no olho do irmão. O que quer dizer para nós? Quando nós estamos no erro, nós não podemos, não temos uma moral para julgar alguém. Mas quando nós estamos centrados na pessoa de Cristo, que nós estamos com a nossa consciência tranquila, nós sim iremos julgar. Estamos aqui, é uma das coisas que o cristão precisa fazer. O cristão precisa julgar sim. Nós precisamos falar mesmo do pecado. Até porque se não fosse assim, não existiria juiz, não existiria as regras, não existiria a lei. Por quê? Porque já que eu não posso julgar, então por que vai existir a lei? A lei está aí justamente para medir, né, o que está certo e o que está errado, e assim tomar as decisões necessárias. Então vemos que muitas das vezes as pessoas dizem que você não pode me julgar porque isso ou porque aquilo. Não, na verdade pode, desde que a pessoa que esteja julgando esteja de fato julgando pela reta justiça, como diz João 7:23 ou 24, e também pela questão de estar julgando em amor. Está julgando pela reta justiça, julgando em amor e julgando alguém onde ele também não se encontra também enquadrado em algum erro, né? Onipotente, mas não ausente. O conceito de um Deus grandioso que é soberano em suas ações não deveria vir acompanhado também do conceito de um ser compassivo e amoroso? Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas sobretudo por seu amor. Ele nunca exaltou o seu poder e grandeza acima do seu amor. Ele não disciplina simplesmente porque é grande, forte e soberano, mas porque ama. Deve estar lá em Hebreus capítulo 12, que Deus corrija quem Ele ama. Bem, quando nós vemos um Deus soberano, e nosso Deus Ele é soberano, onisciente, onipresente, onipotente, é eterno, onisciente, tem a presciência. Quando nós vemos os atributos de Deus, vemos que um Deus é um Deus criador, é um Deus grandioso, que não tem como medir, não há como medir. Entretanto, nós vemos que o Evangelho do Senhor, o Evangelho de Cristo, é o Evangelho fundado no amor. Sim, Deus é grandioso, mas se Deus não fosse amoroso, de nada ele seria. Ele seria apenas um Deus soberbo, que só tem poder e acabou. Mas nosso Deus, ele é rico, ele é grandioso em poder, em amor e misericórdia. Então vemos aqui um Deus grandioso, poderoso e principalmente amoroso. Deus tem o prazer de ter os seus filhos juntos a ti. O Senhor ele tem prazer de estar com os seus. O Senhor tem prazer de ter comunhão e que o homem tenha comunhão com Ele. Então vemos que sim, o Senhor ele sempre tem o homem vai sempre ligar o homem por amor, como diz em Jeremias, com amor eterno te atrair. Ou melhor, com amor eterno te amei, com amor eterno te amei. Então vemos que o Senhor sim, ele tem prazer. O Senhor, nosso Deus, ele é um Deus de amor. Síntese do tópico 3. Bildade defende a majestade de Deus, mas reforça o distanciamento dele do ser humano. Sim, de fato o Senhor ele é majestoso, mas Deus não se afasta de nós. O Senhor é um Deus amoroso, é um Deus presente, como diz Salmos 46, é um Deus sempre presente na hora da angústia. Conclusão. Nesta lição vimos que o debate entre Bildade e Jó assume alguns contornos teológicos muito relevantes. Bildade faz 3 discursos teológicos e em cada um deles põe em destaque a sua crença.
Ele não crê na inocência de Jó e por isso atribui o seu sofrimento à existência do pecado. Assim, ele orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição e, como consequência, o empurra para um moralismo de natureza apenas religiosa. Por último, quando quer exaltar a grandeza de Deus a qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e a criatura. Bildade não acreditava que Jó era inocente. E Bildade também exaltava a Deus como de fato nós devemos exaltá-lo. Entretanto, ele acabou exaltando a Deus de uma forma, exaltando muito o poderio de Deus e não... É como se Bildade, em resumidas palavras, é como a Bildade dissesse: Deus é um Deus grandioso, Ele é o criador de todas as coisas e Ele não tem amor ao homem. Você não é digno do amor de Deus. É algo assim, porque você pecou, então você não pode ser amado por Deus. O fechamento é esse. Então vemos que Bildade, ele tinha, na verdade, uma visão equivocada do Senhor. Uma visão completamente equivocada. E até hoje, muitas pessoas acabam acusando a Deus, dizendo que Deus não é um Deus de amor, porque houve guerras, porque muitas pessoas matam em nome de Deus, e tantas outras coisas. Mas não vê um contexto do negócio, não vê o conceito, né? o contexto de um todo. Pegam algumas questões isoladas e querem fazer teologias e querem afrontar a Deus e até acusar a Deus dos males que o mundo sofre, vem sofrendo e sofrerá. E não é assim. Deus é um Deus de amor, de misericórdia, de bondade, de compaixão e quer ter harmonia com o homem. O Senhor sempre nos chamou para termos um relacionamento direto com Ele, desde o jardim, desde o Éden até hoje. O Senhor sempre está nos chamando para ter com Ele um relacionamento de amor, de harmonia, mas o homem tem se distanciado de Deus, se distanciado do Senhor. Então, certamente, uma vez que uma pessoa está distanciada do Senhor, apesar do amor de Deus por nós não se acabar, as pessoas acabam indo para a eternidade sem um Deus de amor. E o inferno nada mais é do que um lugar que é o oposto do céu. O céu é um lugar espiritual que tem a presença de Deus. O inferno é um lugar espiritual com a ausência de Deus. No inferno não existe a presença de Deus. E por isso que é do jeito que é, como a Bíblia nos relata. Mas que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Você não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Você tem importância na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Vai, mesmo que você chegue um pouquinho depois do horário, o que não é o ideal é você chegar antes. Mas se você não puder chegar no horário, independente de não poder chegar, não deixe de ir. E que você tenha uma boa aula. Tchau!